fazer um exercício? Vamos imaginar duas situações hipotéticas. Uma do empresário que está negociando a venda de parte da sua empresa. Depois nós vamos ver de um funcionário que quer negociar aumento de salário com aquele chefe muito autoritário, muito difícil de se negociar qualquer coisa com ele. A primeira situação, que tipo de preparação ele precisa fazer? Assim, passo a passo, ele tem que se informar sobre a empresa, que tipo de informação ele tem que colher, como é que ele se posiciona na forma ideal? Ele tem que fazer aquilo que a gente chama de quadro de interesse, que é uma coisa básica. As pessoas negociam porque têm interesse. Então, uma habilidade básica na negociação é a gente se colocar pela ótica do outro para saber que conjunto de interesses o outro tem, de tal maneira que nós possamos valorizar esses interesses. Então, na negociação, o que acontece é que as pessoas têm valores diferentes, né? E às vezes a gente, por não perceber esses valores diferentes, a gente concede de graça. Então, por exemplo, outro dia eu vi um anúncio de um carro velho, que valia 100 mil reais. Você sabe, um carro velho, 100 mil reais? Mas era para um colecionador. Então, a mesma coisa que pode ser um carro velho para um, é um carro excelente para outro. Então, aí tem que cobrar um pouquinho mais, né? Com certeza. Tem que aproveitar É exatamente descobrir essas coisas para agir de acordo com cada situação. Agora, tem uma observação sua aqui, aliás, é um capítulo praticamente no seu livro que eu achei muito interessante, sobre a questão do impasse. A gente tem que chegar preparado para uma situação de impasse, que ela pode acontecer. O impasse está sempre presente, né? Uma das coisas eu tenho que saber até onde eu posso ceder. E o que me diz até onde eu posso ceder é uma sigla chamada MAD. O que é MAD? Melhor alternativa disponível em caso de impasse. Né? Isso vai me dizer, se eu tenho uma MAD boa, eu estou forte numa negociação. Ou seja, se houver um impasse, eu tenho uma outra alternativa muito poderosa. Agora, por exemplo, se a minha MAD for zero, se houver impasse, eu não tenho nada, né, para fazer, eu estou numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, construir uma boa MAD é um ponto de poder fundamental numa negociação, né? E a partir daí nós temos que fazer nas concessões aquilo que a gente chama de escada de concessões, planeja as concessões. O que a gente observa? As pessoas que não planejam concessões ou não fazem concessão de espécie alguma ou já vão logo concedendo tudo aquilo que podiam de repente. Então é importante que a gente estabeleça uma escada de concessões para ir concedendo passo a passo e tendo justificativas, porque uma pessoa que tem uma posição e não tem justificativa também está numa posição de fragilidade. No primeiro contra-argumento do outro, ela começa a ceder, ceder, ceder e acaba ficando numa situação de vulnerabilidade. E uma coisa básica no processo da negociação é a comunicação, é o diálogo, é perceber realmente o que a pessoa quer, o que a pessoa está falando. Por exemplo, quando duas pessoas estão se comunicando, as palavras só dizem 8% do processo de comunicação. Isso porque eu posso dizer para alguém, bom dia e bom dia. Então vejam bem, falei as mesmas palavras, mas eu não disse a mesma coisa. Num eu estou amigável, no outro eu estou hostil. Né? Então eu posso falar o seguinte, foi você quem fez isso? Estou perguntando, ou foi você quem fez isso? Eu estou acusando. Quer dizer o seguinte, que a tonalidade, a emoção dizem 37% do processo de comunicação. É muito interessante. E o comportamento é que fala. As pessoas falam através do seu comportamento. Por quê? Porque o comportamento diz 55% do processo. E a gente, num diálogo, a gente tem que estar atento a algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, sempre tem uma resposta que a gente chama de consciente na comunicação e uma resposta inconsciente. O que é a resposta inconsciente? Por exemplo, o lábio treme, né? A narina dilata. Precisa ter controle de tudo isso. A pessoa pisca. Então nós temos que descobrir o que quer dizer essa linguagem, que essa linguagem é muito poderosa. Né? Tem o caso de uma pessoa que jogava pôquer, era um ótimo jogador de pôquer, mas de repente ele começou a perder, e desistiu de jogar com aquelas pessoas. E ficou muito intrigado, o que está acontecendo? Aí ele descobriu o seguinte depois, né? Que constataram que ele, quando blefava, subia uma veiazinha aqui. Saltava, aí se denunciava. Exatamente, então ele ia no jogo. Veiazinha, saltou, tá blefando. Não saltou a veiazinha, opa, tem jogo. E todos nós temos uma veiazinha, né? É o ponto fraco, né, da pessoa. Conhecer o ponto fraco tem que saber o que quer dizer. O parceiro é altamente estratégico. Se conseguir saber esta linguagem, o que isso quer dizer, a pessoa não mente mais, porque isso é uma coisa inconsciente. Então, uma vez eu tive até uma moça num curso meu, num seminário, que ela descobriu que o marido dela, quando mentia, ficava um pouquinho vesgo.
né? Então vejam bem, sempre que ele chegava em casa mais tarde, reclamando do trabalho, dizendo que o Demásio estava errado, que não era nada disso, essa coisa toda, ele dava uma vesgadinha, ela sabia justamente, né? Que interessante, as pessoas acabam se denunciando em pequeno, bem que se for comportamento, não é isso? Isso. E a expressão também, né? E muito menos até nas palavras, muitas vezes.